Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, por gentileza, eu quero ler com vocês dos versos 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Nós estamos na nossa quarta mensagem da série Coração Puro, Corpo Inteiro, uma visão cristã da sexualidade. Já estudamos sobre o sexo redimido, sobre pureza sexual, sobre sexo casual e hoje, com a permissão de Deus, estudaremos sobre homossexualidade. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, vou fazer a leitura do texto sagrado e depois nós vamos estudá-lo com mais calma, ok? 1 Coríntios 6, versos 9 ao 11, assim diz a palavra de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vamos orar? Senhor, estamos à Tua mercê mais uma vez, dependentes da Tua graça e da Tua assistência. Não temos o suficiente em nós mesmos para compreender a Tua palavra e para levá-la ao nosso coração com efetividade. Precisamos da Tua assistência, do Teu socorro, da Tua ajuda. É por isso que Te oramos, que Te rogamos, desesperados por ouvir a Tua voz, por compreender a Tua vontade, e também por nos submeter ao Teu ensino aplicado. Esteja conosco, auxilie-nos do começo ao fim, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no ano de 2019, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificou em uma pesquisa que 2% da população de brasileiros são homossexuais declarados. Evidentemente, esse número não reflete a nossa realidade, até porque os anos se passaram e porque muitos preferem viver no silêncio no tocante a esse quesito. E é de se imaginar que dentro de igrejas a estatística até aumente, com pessoas confusas a respeito do assunto, buscando orientação ou minimamente alguma resolução para melhor lidar com o tópico. Pressupondo então a presença dessas pessoas em nossa igreja local, bem como as dificuldades de muitos dos nossos irmãos em compreender o que a Bíblia ensina a respeito do assunto, e como a nossa igreja local deve lidar com essas pessoas, foi planejado desde o início um sermão específico que atendesse todas essas demandas. O problema é que quando se toca no assunto, geralmente se espera do âmbito religioso dois posicionamentos, ou melhor, um dos dois. Ou um discurso de ódio, ou um discurso de permissibilidade. Eu quero desde já frustrar quem está esperando por isso, ok? Dentre os mais de 1000 capítulos e 31.000 versículos da Bíblia Sagrada, apenas 12 passagens falam direta e claramente sobre o assunto homossexualidade. Gênesis 19, Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 23, Juízes 19, 1 Reis 14, 15, 22, 2 Reis 23, Romanos 1, 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo capítulo 1. O intuito hoje será selecionar algumas destas porções e outras da Sagrada Escritura
para que assim possamos discutir os seus ensinos apropriadamente e também aplicar instruções devocionais que nos ajudem como igreja a como proceder diante disso. É fato que todas as vezes que a Bíblia menciona homossexualidade, ela o faz de modo bastante negativo. Mas isso não é motivo para compreender que as pessoas são descartáveis, ou que o assunto não é importante, ou que as pessoas não têm dignidade embutida nelas. Eu sei que existe um embate popular muito grande, na academia, nas reuniões de família, dentro da igreja local, com certas expectativas promovidas em relação a conceitos que têm que ser adotados, ou a comportamentos que precisam ser seguidos. Mas nem sempre essas pressões culturais, familiares, eclesiásticas têm justiça e real amor em seus bastidores. Assim, tendo o amor a Deus e ao próximo como fundamentos inegociáveis, basilares do nosso tempo, eu quero convidá-los a meditar no que Deus espera de cada um de nós, envolvidos ou não com a prática homossexual. Estaremos estudando sobre a homossexualidade segundo as Escrituras. O que é que a Bíblia ensina então sobre esse tema? Quais são os grandes ensinamentos da Bíblia, se podemos resumi-los em poucas palavras sobre o assunto? Em primeiro lugar, irmãos, eu penso que a homossexualidade é contrária ao plano original de Deus. Em segundo lugar, que há condenação para a homossexualidade. E em terceiro lugar, que há esperança para a homossexualidade. Primeiro, vamos a Gênesis. 1 Coríntios será o terceiro texto. Vamos a Gênesis, capítulo 1, versos de número 27 e 28, parte A. Bem como capítulo 2, verso 18. Vou repetir. Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28, parte A. E também o capítulo 2, verso 18, onde defendo que a homossexualidade é contrária ao plano original de Deus. Os 3 primeiros capítulos do livro dos inícios, dos começos, são fundamentais, imprescindíveis, para o entendimento de qualquer assunto que nos venha à tona, meus irmãos. Afinal de contas, são neles que se encontram a fundação, o lidar do homem, o impacto do pecado e a base redentora para tais questões. Ao longo da nossa série, os irmãos já foram instruídos que todos nós fomos criados por Deus como seres sexuais. E isso é muito bom. Essa característica da nossa vida deve ser vivida e compreendida no recinto matrimonial, quando famílias são formadas. Usando as famílias como protótipos da vida sexual, então penso ser possível defender o que afirmei aos irmãos agora há pouco, quanto ao plano original de Deus. Gênesis 1, 27 e 28, parte A, registra o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Percebam que o texto ensina até de modo repetitivo, que o homem, Adão, foi criado à imagem de Deus. O termo Adão pode ser traduzido tanto como um substantivo próprio, para se referir ao homem do sexo masculino, o primeiro homem criado, Adão, como também pode ser traduzido como um substantivo comum, ao se referir a ser humano, à humanidade. Porque Deus criou não apenas o homem, sexo masculino à sua imagem. Deus criou a humanidade inteira, homem e mulher, macho e fêmea com essa imago Dei. Sabemos que essa união foi abençoada pelo Criador. Deus derramou fertilidade sobre o primeiro casal para que eles tivessem filhos e enchessem a terra da sua glória, da sua imagem.
Logo, o ambiente familiar é chave de comando, queridos, para que a responsabilidade inicial do ser humano fosse cumprida, administrar a terra que Deus deu, assim cuidando e cultivando toda a criação. Já em Gênesis capítulo de número 2, verso 18, nós temos as primeiras orientações como a estrutura de comando funciona. Você vê que a liderança é do homem e a assistência da mulher. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mas o que é que tudo isso tem a ver com homossexualidade, pastor? Eu penso que essa alternativa falha no teste triplo das Escrituras quando nós falamos sobre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Número 1, o plano original para a relação amorosa entre homem e mulher, macho e fêmea, numa união heterossexual. Número 2, a bênção da fertilidade só é possível dentro dessa estrutura, porque um casal homossexual não pode apenas em seu núcleo produzir filhos. Número 3, a complementaridade na diferença de papéis é perdida, porque 2 homens são 2 líderes, 2 mulheres são 2 auxiliadoras. Assim se tornam incapazes de cuidar e cultivar apropriadamente o que Deus designou. Portanto, podemos concluir com base apenas nesse texto que a homossexualidade é contrária ao plano original de Deus. Ela subverte o propósito criador do Senhor. E por isso, ela é passível de condenação. Agora, vamos a Levítico, capítulo de número 18, um dos textos da lei que vai mostrar que, de fato, o que não é a favor de Deus é mal. Se Deus é o bem supremo, tudo que é contrário a Ele é mal e passível de condenação. Levítico capítulo 18, versos 1 ao 5, verso 22 e verso 29, a condenação para a homossexualidade. Gente, os escritos de Levítico foram entregues aos israelitas que estavam na iminência de entrarem na terra prometida. Deus os tirou do Egito, daquele sofrimento, e então por um longo trajeto no deserto os preparou para a entrada em Canaã, na terra prometida, onde de fato eles poderiam gozar da shalom, da paz, da harmonia do Senhor. No livro de Levítico nós temos diversas orientações, algumas até um pouco difíceis dada a nossa realidade atual, cultural e linguística, mas basicamente quase todas as coisas se referem à adoração e à ética. Se formos bem precisos, vamos observar que a própria divisão de Levítico segue essa estrutura. Capítulo 1 ao 17, nós temos o culto de Israel, como deveria funcionar, e capítulos 18 a 27, os princípios morais do povo de Israel. De modo bem específico, nós temos a temática homossexualidade surgindo entre os capítulos 18 e 22. 18 a 22, onde os estudiosos compreendem que existe o código levítico de santidade. É nessa porção, capítulo 19, por exemplo, que a grande assinatura da obra vai ser registrada. No verso 2 se lê: sejam santos porque eu, Yahvé, o Deus de vocês, sou santo. Agora entenda, embora nós possamos de modo bem didático separar partes no livro de Levítico, quanto ao culto e quanto à ética, esse não é um movimento que nós podemos fazer com segurança quanto ao seu conteúdo. Afinal de contas, na Bíblia nada pode se separar a respeito de adoração e vida diária. Pelo contrário, como pontua um teólogo chamado Michael Morales, o código de santidade de Israel é resultado programado do culto de Israel. Em outras palavras, assim como repousar sob o sol traz calor e saúde ao corpo, repousar na presença de Deus traz santidade. Então, centralizando esse propósito da adoração integral do homem, nesse contexto, adoração e ética casados, nós podemos meditar sobre a importância da sexualidade
dos israelitas para o Senhor. A sexualidade é uma área, como qualquer outra área da nossa vida. Trabalho, família, lazer, política. Mas no tocante à sexualidade, Deus enxergava que essa era uma área que distinguia o povo de Deus das nações pagãs. No capítulo 18, por exemplo, temos um tratamento exaustivo do assunto. Rejeitando o incesto, capítulo 18, versos 6 a 17. O adultério, versículo 20. O sacrifício de crianças, geralmente ou naturalmente geradas através do sexo, verso 21. A homossexualidade, verso 22. E a bestialidade, o sexo do homem com animais, versículo 23. Todas essas coisas são chamadas de toebá, uma palavra que tem a mesma raiz do verbo odiar no hebraico, porque tais atos para Deus são detestáveis, são abomináveis, são repugnantes, porque subvertem a ordem criada. Esclarecidas essas coisas, leamos o preâmbulo, versos 1 ao 5. Disse Yahvé a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou Yahvé. Perceba a recorrência dessa última expressão: eu sou Yahvé, o Deus de vocês. 3 vezes. Esse é o equivalente semântico do preâmbulo também de um texto importantíssimo do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, onde as 10 grandes instruções são colocadas, os 10 mandamentos, numa linguagem estritamente pactual, de aliança. Um Deus comprometido com a sua própria palavra. Esse foi o Deus, Yahvé, que livrou o seu povo da escravidão do Egito, para lhes dar a terra prometida em Canaã. Antes da obediência prescrita, portanto, há um movimento gracioso. É o Deus que salvou do Egito. É Yahvé, o Deus da aliança. Ele espera obediência, mas não para que o povo conquiste algo com isso, simplesmente para que o povo tenha gratidão no seu coração. Não é à toa que antes de não terás outros deuses além da minha face em Êxodo, lê-se: eu sou Yahvé, o Deus de vocês, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Da mesma forma, antes de não procedam assim, como os cananitas, como os egípcios, lê-se: eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Antes da obediência, temos a graça. Se compreendemos tudo debaixo desse guarda-chuva, fica muito mais fácil, irmãos, compreender que Yahvé, o nosso Deus, está preocupado com um bom caminhar de vida, para que o povo seja livre de coisas más, abomináveis, repugnantes, que tinham no Egito e que também os esperavam lá em Canaã. Egito foi o poder que escravizou Israel. Canaã, o poder que queria escravizar Israel em breve. Para os irmãos terem apenas uma ideia, lá no Egito a família real promovia o casamento entre irmão e irmã. Haviam também rituais em que mulheres coabitavam com bodes. Em Canaã, por sua vez, vários livros antigos atestavam que deuses praticavam sexo com animais e que pessoas sacrificavam crianças aos montes a uma falsa divindade chamada Moloque, as queimando no fogo. Coisas abomináveis, detestáveis aos olhos de Deus. A saída então dos israelitas era seguir os preceitos do Senhor. Obediência exigida, prescrita, mas não somente porque Deus mandou e ponto final. Veja o versículo de número 5, meus queridos irmãos. Quem pratica as ordenanças divinas tem vida, viverá por elas.
Não é salvação pelas obras, não. É apenas um modo de dizer que aquele que obedece à lei, aquele que segue os preceitos do Senhor, é feliz, é alegre, vive melhor. Ou para usar uma linguagem do Novo Testamento, é bem-aventurado. Porque obedecer a Deus é melhor do que obedecer às falsas divindades. Os preceitos de Deus são melhores do que os preceitos do mundo. Afinal de contas, tratar os parentes com respeito e amor é melhor do que ter relações sexuais com eles. Desfrutar do amor conjugal é melhor do que adulterar. Criar filhos com dignidade e respeito é melhor do que sacrificá-los. Ter relação sexual com o ser humano é melhor do que com animais. E por fim, deitar-se com pessoa do sexo diferente é melhor do que deitar-se com pessoa do mesmo sexo. É isso que consta no versículo de número 22, que fala do ponto de vista masculino. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, toebá, detestável. Por essa razão, verso 29, todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Assim como Deus eliminou da terra prometida as nações que praticavam tais coisas, o povo santo de Deus deveria eliminar também as práticas da terra em que viveriam. Estariam em Canaã, mas não seriam cananeus. Estariam na terra agora habitada por aquele povo, mas não teriam os mesmos preceitos a serem obedecidos, porque são repugnantes. E os preceitos de Deus são melhores. Assim, queridos, nós vimos que o plano original de Deus é contrário à homossexualidade. E por isso a homossexualidade é passível de condenação. Mas por fim, vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 11. Eu quero frisar e destacar sobremaneira que há esperança para a homossexualidade. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 11. Consideramos que a homossexualidade é contrária ao plano de Deus. Consideramos que ela é passível de condenação. Mas veja, ela não precisa ser o fim da linha, porque há esperança para todo pecador na cruz de Cristo. O texto de 1 Coríntios capítulo 6 está envolto na seguinte situação. Os crentes, os irmãos daquela igreja em Corinto, estavam processando uns aos outros na esfera civil, preocupados com seus negócios principais, com as suas coisas pequenas e não querendo ser lesados de forma alguma. Então levavam as suas causas aos tribunais. Desta forma, confiando a resolução dos seus problemas aos incrédulos, manchando a imagem do evangelho com os que estavam do lado de fora e também desprezando por tabela a capacidade de irmãos mediadores dentro da igreja que poderiam ajudar a sanar todas essas dificuldades. Bem, o apóstolo Paulo não aprovava isso de modo algum, e é por isso que ele vai contrastar mais uma vez o crente com o descrente. Para ele, os primeiros têm totais condições de aparar as arestas intramuros, porque há competência espiritual dentro da igreja, conselheiros bíblicos, irmãos maduros que podem resolver, ajudar em algum conflito. Nos tribunais lá fora, a gente não pode garantir que os mesmos padrões de moralidade, que o mesmo senso de justiça permaneça. Sabemos que, de fato, em muitos lugares, até por falta nossa como cristãos, os sistemas estão dominados pelos ímpios. Eles são responsáveis por isso. E aí Paulo puxa esse gancho, fazendo uma pergunta retórica no início do versículo de número 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
A palavra perversos aqui é a mesma do versículo de número 1, para se referir aos ímpios, que no caso resolveriam esses problemas dos irmãos. E o ponto de Paulo é muito simples: esses perversos, esses ímpios não vão para o céu. Já os crentes, olha aí o contraste, os crédulos, eles vão. E até participarão do julgamento do mundo, versículo de número 2. Se vão julgar o mundo, como é que não conseguem julgar causas pequenas entre os irmãos? Então veja que o contraste é muito evidente entre um crente e um descrente. Mas antes de encerrar o seu ponto, na nossa porção, o autor dá uma palavra de advertência: não se deixem enganar. Não se enganem, pois os perversos, os ímpios, não são apenas os ministros do Supremo Tribunal de Corinto, mas também os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros e, para nossa consideração especial, os malacói e arsenoquitai, corretamente traduzidos na NVI antiga, não essa da projeção, mas na antiga, como homossexuais passivos ou ativos. Se você tem uma tradução um pouquinho mais clássica, como a Almeida Revista e Atualizada em suas mãos, ou uma tradução mais recente, como a Nova Almeida Atualizada, a NAA, vai perceber que os intérpretes optaram por efeminados, ou afeminados, para a primeira palavra, malacói, pois ela era usada no contexto de pederastia, para se referir, nos primeiros séculos, aos escravos que eram abusados sexualmente por seus senhores. Para mim, isso não faz sentido algum, esse grupo aqui constar na lista de condenação, porque o que ocorria lá atrás, nesses contextos de pederastia, era basicamente estupro. Um escravo não tinha como negar a vontade do seu amo. E aqui veja, Paulo está atribuindo responsabilidade pecaminosa aos malacói. Isso significando que a relação sexual que ele tem em mente e que é condenável, no caso, era consensual, entre dois homens. Em outras palavras, os malacói eram penetrados e os arsenoquitai penetravam. Comportamento homossexual, passivo e ativo. Assim, vemos que essas palavras são descritas e colocadas no texto de modo bem peculiar. E eu vou tratar com os irmãos sobre isso em breve. Mas por ora, quero salientar, e isso aqui é muito importante, irmãos, que essas duas palavras que eu mencionei, não descrevem orientação sexual, que é algo bem recente. Muito menos identidade de gênero, mais recente ainda. Quando se fala de malacói e arsenoquitai, estamos tratando de comportamento, de prática intimista entre pessoas do mesmo sexo. Como falei, essa lista foi escolhida de modo muito peculiar por Paulo, a dedo, item por item, porque ele lidou justamente com essas questões dentro daquela igreja. E ao selecionar esses pecados em sua lista, ele desejava, obviamente, que isso causasse algum impacto entre os irmãos que sofreram essas questões no seu passado. É por isso que ao rebobinar a fita, as coisas fazem mais sentido. Não se deixem enganar. Essas perversidades vocês também praticavam. Versículo de número 11. Assim foram alguns de vocês. A depravação tomou conta daquele lugar. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados. Foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está contrastando o crente com o descrente neste capítulo, irmãos. E aqui nessa pequena porção, o texto grego traz literalmente 3 conjunções adversativas. Mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados. Forte ênfase no poder
transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós podemos construir toda uma teologia sistemática, em cima de lavados, santificados, justificados. Mas basta dizer que eles apontam para a mesma realidade que todos nós vivenciamos. Espero. A conversão. O momento de encontro com o Senhor. Mas agora. É o que Paulo por vezes fala aos Efésios. Mas foram santificados, mas foram lavados, mais justificados. É o que ele coloca para os Coríntios. Porque há esperança para todas as perversidades debaixo do sol. O Evangelho tem poder para salvar qualquer pecador debaixo do sol, inclusive os homossexuais. Como é que nós podemos, irmãos queridos, depois da exposição desses 3 textos-chave, compreender bem as aplicações do texto sagrado para o mundo hipersexualizado em que nós vivemos hoje? Eu penso que esse é um tema que precisa ser abordado dentro da igreja. Eu concordo plenamente com os irmãos que pressionam para que isso aconteça. Mas veja, ele precisa ser abordado com cuidado, não de qualquer modo, para que ninguém nos confunda em nosso discurso como sendo odiosos ou permissíveis na fala. Nós temos que entender, antes de tudo, com o que está por trás do pecado, de qualquer pecado. É o coração, é aquilo que temos de interior, de mais pessoal, íntimo na nossa vida. É o que está por trás do roubo, é o que está por trás da mentira, é o que está por trás dos desvios sexuais. Isso precisa ser muito claro. Eu não sei se homossexuais já nascem com essas inclinações, mas certamente eles nascem com inclinações para o pecado, como eu e você. Da mesma forma, irmãos, penso que é importantíssimo fazer uma leitura correta do tempo em que nós vivemos. De fato, o mundo está hipersexualizado. O sexo, por muitas pessoas, foi promovido de uma área para a própria cosmovisão, o modo de se enxergar todas as coisas da vida. Talvez vocês tenham ouvido ou lido durante a nossa série sobre a cosmovisão de 2 andares, que eleva sobremaneira a parte imaterial do nosso ser invisível e rebaixa a parte material, corporificada, como se fosse apenas um objeto. Esse é o âmago da questão da nossa cultura. Se você compreender isso, vai certamente entender melhor todos os fenômenos culturais em que nós vivemos. Porque a nossa cultura atual, influenciada e influenciadora disso aí, separa a pessoa do corpo. Quer exemplo disso? Abortam-se bebês, irmãos. Porque embora tenham corpos com vida, eles não têm consciência da sua pessoalidade. Pratica-se ainda hoje a eugenia nazista e a eutanásia desenfreada, porque indivíduos com deficiências ou lesões severas não se qualificam mais como pessoas, embora tenham corpos e estejam vivos. O sexo casual acontece porque o corpo é apenas um objeto que não se mistura com a minha real identidade, com o que eu sou de verdade. Quanto à homossexualidade, a regra é justificá-la na seguinte premissa: o gênero é independente do corpo. É uma coisa distinta. Judith Butler, uma teórica dessa cosmovisão terrível, diz que gênero não é uma coisa que se é. Gênero é uma coisa que se faz. É uma coisa construída. Eu escolho hoje ser isso, amanhã eu quero ser aquilo. Depois de amanhã quero ser um animal e por aí se vai. Algo que há 150 anos era completamente inconcebível. E esse é o assunto que está fervendo, borbulhando, irmãos, nos lugares que nós frequentamos. De forma consciente, por vezes na academia, ou de forma inconsciente nas nossas próprias conversas inocentes. Dentro da igreja, dentro das comunidades de confissão cristã, precisamos lembrar, isso é importante de ser conversado, mas não é algo novo não.
A igreja tem lidado com homossexualidade há muito tempo. Esse pecado esteve presente no antigo Israel, lá em Sodoma e Gomorra, com os gibeonitas na época dos juízes, de modo repetido durante o reinado de reis ímpios e nas práticas nefastas das igrejas do Novo Testamento. A diferença é que, bíblica e historicamente, a discussão se dava no âmbito do comportamento. E agora, meus irmãos, é no quesito identidade. Falava-se de ação homossexual. Agora nós falamos de orientação homossexual, de identidade sexual, perdão. No caso agora, o ser homossexual precede o comportamento sexual. E se queremos ajudar alguém, se queremos trazer de fato alguma resolução, temos que desconstruir o ser homossexual, para que elas entendam que a identidade verdadeira de um homem e de uma mulher não é sexual. Isso aqui é um ponto muito importante. Porque sexualidade não é sinônimo de identidade. Assim como trabalho não é sinônimo de identidade. Quando perguntarem para você, quem você é? Não diga, eu sou um mecânico, eu sou um médico. Da mesma forma, você não deve dizer, eu sou heterossexual. A nossa sexualidade não nos define. Jack Hill Perry, uma voz conservadora no assunto, escreveu o seguinte: o mundo em que nos encontramos tornou a sexualidade central para a nossa identidade. Se sexualidade fosse a sua e a nossa principal identidade, esse seria nosso chamado principal. Mas, em última análise, nós não fomos feitos para o sexo, para o trabalho, para a família, para o lazer, para a política. Nós somos feitos para Deus, para a sua glória somente, em todas as áreas. O que é urgente, então, e super necessário, é desvencilhar, queridos irmãos, a prática sexual homoafetiva da identidade sexual que alguém diz ter. Porque ninguém é homossexual. Me entenda, verbo ser, relativo à identidade, ninguém é homossexual. Isso não define sujeito algum. Eu sei que algumas pessoas sentem atração. Eu sei que algumas outras pessoas praticam homossexualidade, mas isso não define a identidade de ninguém. O que nós precisamos fazer é reconciliar pessoa e corpo para ontem. Porque talvez o marcador mais confiável da nossa identidade seja ela completa, integral, coração puro, corpo inteiro. Nossa matéria também é tão importante quanto a nossa parte invisível. Fomos criados por Deus inteiros, integral, alma e corpo, homem e mulher. Nós somos criados à sua imagem, isso nos define. No caso dos crentes, nós fomos recriados em Cristo Jesus, isso nos define. E pensando nisso, como é que a igreja deve lidar então com a questão homossexual? Antes do debate público, antes até da intervenção cultural, meus irmãos, lembremos que nós estamos falando de pessoas. Geralmente de pessoas que sofrem muito nessa área. Então, tratar pessoas como projetos ou como problemas a serem resolvidos não é a melhor estratégia. Não é ser relevante de fato. Muita gente já foi machucada em ambiente religioso. Muita gente já machucou sobre essa temática em ambiente religioso. Muita gente já foi machucada com más escolhas do passado. Eu não digo que não precisamos debater publicamente o assunto. É claro que precisamos. Nem que não devemos intervir culturalmente para transformar o nosso contexto. Devemos. Mas a urgência para ontem é compartilhar amabilidade, paciência, acolhimento. Queremos ajudar de verdade? Então comecemos com a atitude, irmãos. Se temos medo de homossexuais, se os condenamos rapidamente, se aceitamos os estereótipos sem discutir,
se não conhecemos a complexidade das suas histórias, provavelmente a nossa ajuda não terá efeito algum. Temos que compreender as pessoas, temos que tratá-las com dignidade, temos que conversar com as pessoas sobre identidade, temos que falar sobre sofrimento e soberania de Deus. Não podemos fazer falsas promessas de mudanças abruptas. E a coisa principal que nós temos que fazer, para qualquer um que está aqui hoje, é pregar a boa nova de Jesus Cristo. Porque a boa nova de Jesus, chamada de Evangelho, é poder de salvação. É dinamite do alto, é explosão da graça para todo pecador que vai se abrigar na cruz de Cristo. Por mais detestável que seja o pecado, a graça de Deus superabunda sobre ele. O pecado da sexualidade corrompida em todo o seu poder não é maior do que o poder gracioso do Senhor. Quem sabe disso, principalmente, é aquele que foi perdoado depois de uma vida muito devassa. Porque a quem muito foi perdoado, esse aí muito ama. O nosso trabalho então é ajudar essas pessoas a nadarem no oceano da graça de Deus, compreendendo que o perdão do Senhor é imensurável, que a linha do prumo pode afundar e nunca vai tocar de fato o fundo. Porque as misericórdias do Senhor não podem ser medidas. São as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A graça para trapaceiros. A graça para adúlteros. A graça para quem sacrifica crianças. A graça também para homossexuais. Mas e quanto aos impenitentes nesse quesito, pastor? Quem não quer conversa. Quem não quer ajuda. Quem não quer lutar, eles podem fazer parte da nossa igreja? Claro que não, irmão. Assim como em qualquer outra área. A igreja é formada de pecadores arrependidos. Outrora idólatras da família, idólatras do trabalho, idólatras da sexualidade. A igreja é formada de pecadores arrependidos em todas as áreas. Pessoas que estão em processo de santificação conforme a Bíblia Sagrada. Quem não está comprometido com isso, do trabalho à sexualidade, da família à política, deve ser eliminado do nosso meio. Esse é o ensino claríssimo de Levítico e 1 Coríntios. No caso da homossexualidade, entendemos que quem pratica isso não herdará o céu. Assim como aqueles que constam nessa lista em seus pecados, não herdarão o reino dos céus. Não é que as pessoas não pecam nessa área. Não é que agora nós somos perfeitos, mas não somos dominados. Não somos identificados, conforme a cultura atual pressiona, com esses pecados aqui. E se a homossexualidade, se a trapaça, se o adultério, se o sacrifício de crianças não são aceitos no céu, a igreja também não deve aceitá-los na congregação. Porque aos olhos de Deus isso é detestável. Sacrifício de crianças, bestialidade, adultério, incesto, homossexualidade. Agora, eu imagino que muitas pessoas aqui estão com dificuldades de ouvir aquilo que eu falei. Não por causa das palavras gregas, hebraicas, dos argumentos exegéticos, mas por uma razão mais sentimental. Não parece justo, pastor. Você está pensando no seu familiar, que tem estado num relacionamento homossexual durante anos, e hoje parece feliz, estável. Você está pensando no seu colega da universidade, que se preocupa com você, que caminha ao seu lado todos os dias. Alguém admirável em seus estudos, no seu trabalho. Talvez você esteja pensando no próprio filho que saiu do armário depois de longas lágrimas, de anos de luta. Ou esteja pensando em si mesmo, com as suas tentativas fracassadas de fazer seus desejos mudarem. E aí pergunto, perturbado mesmo, por que Deus faria isso? Por que Deus permite esses desejos? Deus quer que meu amigo
que meu pai, que meu filho, Deus quer que eu seja insatisfeito e fique triste para o resto da minha vida? Essas não são perguntas erradas. Essas não são perguntas insignificantes, queridos irmãos. São extremamente pessoais, corretas. São perguntas dolorosas. Como eu falei, nós estamos lidando com pessoas. É por isso que eu quero tratar o assunto com o máximo decoro, com compaixão, com seriedade. Quero que os irmãos se lembrem que obedecer a Deus traz felicidade, bem-aventurança. E por tabela, desobedecê-lo traz infelicidade. Pode ser que você não enxergue isso rapidamente. Tenha os olhares do salmista, vê o ímpio prosperando, está tudo bem, está tudo correto. Pode ser que as coisas não se manifestem a curto prazo, mas irmão, é inevitável. Entenda meu ponto. Nós devemos nos compadecer da adolescente grávida que abortou seu filho? Sim. Nós devemos ter compaixão do jovem que tanto sofreu, escondendo dos pais e dos amigos suas práticas homossexuais? Sim, nós devemos fazer isso. Mas isso não significa que nós concordamos com eles. Porque se assim procedermos, não os estamos amando segundo a palavra de Deus. Não estamos querendo o melhor para eles de fato. Por fim, uma palavra para você, irmão, irmã, que luta com essas coisas. Saiba que ser tentado não é pecado. Pecado é dar vazão à tentação. Pecado é ser dominado. Ou para usar a linguagem paulina, inflamado pelas paixões, Romanos 1:27. Dê valor, dê mais valor ao que Deus diz ao seu respeito do que o mundo, a carne e o diabo tentam te comunicar, porque estão te enganando. Além do mais, considere que nesta igreja local, você pode ter um ambiente seguro para viver a vida cristã, sem hipocrisia. Não é porque aqui faltam hipócritas, temos muitos, mas é porque ninguém aqui é melhor do que você. Todo mundo aqui tem desejo desordenado. Todo aqui luta com seus próprios pecados nas mais diversas áreas, inclusive sexual. Conte com o nosso compromisso de falar a verdade para você, de tratar você com o máximo respeito, de pedir perdão a você, de perdoar você, de acolher bem visitantes, de ajudar pessoas em suas lutas. Queremos amar o próximo como o Senhor Jesus nos ensinou. Da sua parte, seja transparente, corajoso, meu querido, para confessar os seus pecados e esteja aberto para o tratamento do Senhor. Eu não falo de tratamento de cura gay, como foi promovido por muito tempo, porque a solução para a homossexualidade não é heterossexualidade, mas o Evangelho de Jesus Cristo. No poder de Jesus é possível negar, no poder de Jesus é possível mortificar e lutar contra pecados sexuais. Agora você não pode abrir mão do tratamento. E grande parte desse tratamento diz respeito a valorizar isso aqui, ó, o culto público, com todas as suas reverberações. Pequeno grupo, comunhão com os irmãos, escola bíblica, pois de fato o nosso código de santidade é resultado programado do culto público. É aqui que Deus abastece a nossa alma. É aqui que nós recebemos combustível celestial todos os domingos para seguir a Deus, porque não é fácil obedecer a Deus. O antigo eu ainda reside dentro de nós, pressiona para práticas nefastas. Mas se somos alcançados diariamente, e principalmente uma vez na semana, no culto público, nós podemos seguir a Deus regularmente, irmãos. O puritano Jeremiah Burroughs é preciso, da mesma forma que as moscas não vêm ao mel quando ele está fervendo, mas quando está frio. Se o coração estiver fervendo por Cristo, e as suas afeições estiverem em operação, ficarão de fora os pensamentos vãos e as tentações. Porque Deus pode fazer com que essas tentações sumam da sua vida.
Talvez você consiga se casar. Talvez você constitua família. Talvez tenha filhos. Deus tem poder para fazer isso. Olha o que Ele fez com os coríntios. Mas talvez isso não aconteça, irmão. Talvez essas importunações continuem até o resto da sua vida. E você precisa de ajuda agora para lidar com isso. Para não entrar em desespero. Para não se render às investidas do maligno. Qual é a orientação? Aproprie-se de Daniel capítulo 3. Lembra? Quando Sadraque, Mesaque, Abednego estavam na fornalha ardente da Babilônia, dizendo ao rei, ó Nabucodonosor, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós não prestaremos culto aos teus deuses. Pregue ao mundo, pregue ao diabo, pregue principalmente ao seu próprio coração. Eu sei que Deus é capaz de livrar-me completamente dos desejos homossexuais. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não o fizer, saibam, eu não servirei a outros deuses. Eu vou morrer agarrado com Cristo. Negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, como todos os irmãos desta igreja. Esse é o caminho do crente. O caminho do crente sempre envolve sofrimento. Mas esse não precisa ser um sofrimento isolado, gente. Um sofrimento sozinho. As pessoas falam muito em celibato quando se trata de homossexuais dentro da igreja. E não sem razão. É recomendável mesmo. Mas a cultura do celibato que nós vivemos é terrível. Totalmente anticristã por vezes. Porque permanecer solteiro não significa que a pessoa tem que ficar sozinha, que a pessoa tem que morrer sozinha, que a pessoa nunca pode dar as mãos, que a pessoa não pode receber um abraço. Os cristãos em nosso meio que experimentam uma atração homossexual não precisam viver sem amigos, sem ajuda, sem esperança, porque se assim o vivem, talvez em parte, a nossa igreja esteja falhando miseravelmente. E temos que pedir perdão a Deus por isso. Porque através de gracejos, de piadas de mau gosto dentro de igreja, nós desonramos o celibato como uma alternativa viável, bíblica, positiva, séria, para cristãos que enfrentam atração pelo mesmo sexo, ou até mesmo aqueles que não enfrentam. Parece que ser solteiro dentro da igreja é um drama, porque essas pessoas são enxergadas como uma subclasse de crentes que falharam em constituir família, que não conseguem se relacionar com outras. Isso é teologia da prosperidade afetiva, meu querido irmão, e você tem que romper com isso. Nós temos que estar juntos uns dos outros. Temos que levar os fardos uns dos outros. Porque como diz John Piper, casamento e família são temporários para esta era. Mas a igreja é para sempre. Estar em uma família humana não é sinal de bênção eterna. Mas estar na família de Deus significa estar abençoado para sempre. Relacionamentos baseados na união com Cristo são eternos, irmãos. Os celibatários são membros da igreja, são parte da igreja e cumprem a mesma missão da nossa grande família de fé: produzir, através do discipulado, descendentes espirituais. Porque a vida cristã, e aqui eu termino, é mais do que apenas ser casado, do que gerar filhos. O maior exemplo se dá justamente daquele que exemplifica o que é viver como cristão. Jesus Cristo, o modelo de vida cristã, que nunca se casou, que nunca teve filhos, mas que foi plenamente humano, que serviu o próximo, que trabalhou para o bem da igreja, que gerou filhos espirituais para Deus. Siga-o de perto, meu irmão. Adote o seu conselho e principalmente
Tenha Ele no seu coração como Salvador de todas as áreas, da política à família e também na sexualidade. Porque a prática da homossexualidade pode ter acontecido na sua vida. Os desejos homossexuais podem te perturbar constantemente. Mas se você crer com o seu coração, se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, independentemente do que virá a seguir, irmão, independente das lutas, das dificuldades que vão acontecer de fato, você será lavado, santificado, justificado em seu nome e no Espírito do nosso Deus. Você é um grande pecador? Eu também sou. Olhemos juntos para a cruz do Calvário e para a tumba vazia. Nós temos um grande Salvador para grandes pecadores. Baixe seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor com gratidão no coração, com arrependimento e com disposição para servi-lo.